É assim, né? Você, provavelmente, até chegar nesse ponto, teve vários, que eles chamam em inglês de glimpses, tipo flashes, né? Flashes de uma visão a ser transmitidas, né? Uma visão, tipo, olha, você é um com o todo, entende? Mas isso não é essa visão não é um insight. Essa visão é uma visão construída. Todo dia, quando eu estou me relacionando, existem um conjunto de coisas que fazem eu concluir que eu sou esse corpo e essa mente. E esse conjunto de coisas é falso, ele não é verdadeiro. Então, é necessário um processo cognitivo para mudança. Ninguém vai, tipo assim, 1 hora, sentado embaixo da árvore e falar assim, entendi, eu sou um com o todo. Não, não é assim. É um processo que leva anos, é um processo de uma vida. É um propósito de uma vida. Uma vez que eu entendo isso, isso vira um propósito de uma vida. Estudar e conseguir ver que não existe uma separação entre eu e o todo. E vê só, eu não sou parte do todo. Um personagem de um sonho não é parte do sonho. O personagem do sonho é o próprio sonhador. Não tem separação com o todo. Né? Toda essa divisão que a gente está vendo, ela tem que ser aparente para que possa resolver o problema fundamentalmente. Né? Então, é um processo mesmo que vai ser construído aos poucos. Né? Por isso que existe toda essa tradição de ensinamento, por isso que as pessoas estudam, elas se juntam a uma turma, se estudam por um tempo, dentro de um grupo fechado, fazem retiros, faz meditação, faz yoga, faz um monte de coisa, tudo com esse objetivo, de trazer a mente a fazer essa mudança. Né? E quando você conversa com pessoas que já estão mais lá para frente, né, você vê nelas, você consegue ver a clareza que elas têm. Né? Então, é assim que a coisa vai caminhando. Né? Na verdade, a gente tem um conceito sobre espiritualidade muito frouxo. Né? De que, tipo assim, espiritualidade é tipo, eu encontro um mestre que fala para mim um mantra no meu ouvido, aí, de repente, a minha vida muda, eu ganho um novo emprego, e aí agora eu estou mais confiante para viver no mundo. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, entende? Isso é uma inspiração inicial, né? É um primeiro passo, é um passo que existe alguma coisa além, é um passo que existe uma ordem maior, tudo bem, sabe? Mas espiritualidade propriamente dita, entende? É o entendimento daquilo que eu sou. E esse entendimento na verdade, um empreendimento. Né? Eu empreendo meu tempo, os meus recursos, eu viajo, eu me envolvo, né? Na verdade, todo mundo se envolve junto comigo. Quando uma pessoa estuda, todos os familiares, amigos, não sei o que, acabam estudando um pouquinho juntos, tá todo mundo ali, né? Então é um grande processo mesmo, sabe? Não é uma coisa pequena, não. E nem acho que é só o brasileiro, não. Na verdade, é qualquer pessoa. Né? A todo momento, quando a gente escuta a palavra Deus, né, a gente vai imaginar Deus, o criador de alguma coisa, da mesma maneira como a gente tem o criador de coisas dentro do mundo. Não tem como ser diferente. Então, eu fiz um livro. Né? Então, eu pego o livro, eu escrevo o livro, tal, mando imprimir, aí você compra o livro. Quando você compra o livro, eu não vou junto. Né? Vai só o livro. Eu estou aqui, o livro está aqui. Então, se eu disser assim, Deus criou o universo, o que a gente imagina? Que Deus está em algum lugar, Ele preparou o universo e colocou o universo lá para as pessoas viverem. Agora eu pergunto, onde Ele arrumou o material para fazer o universo? Né? Porque o universo é feito de matéria. De onde Ele tirou o material para fazer o universo? Não tem Zona Sul. Né? Então, onde Ele estava quando Ele criou o universo? Quando foi que Ele criou o universo? Também quando? Né? Tempo faz parte do universo, espaço faz parte do universo. Todas essas perguntas, elas não podem estar submetidas para a causa da criação. Toda vez que eu tenho uma criação, a causa da criação, ela se torna a própria criação, como, por exemplo, o pote e o barro. Né? O barro faz o pote, o barro é a causa do pote. Então, quando eu tenho o pote, eu só tenho barro na forma do pote. Então, essa relação de causa e efeito, ela não está trabalhada na mente de ninguém. Então, é uma construção aos poucos, mas o mais interessante é que ela não é oposta ao que a gente escuta em qualquer religião a se falar de Deus.
Vedanta não vai dizer, né, esse ensinamento não tem como propósito falar que Deus tem esse nome ou aquele, ou que ele está em um lugar ou a outro, nada disso. Né? Deixa tudo isso estar lá. A gente não está falando sobre da onde vem esse sonho, como ele foi criado. Não, a gente só está dizendo é um sonho. A gente tá acabando com a realidade do universo e da individualidade, né, de uma forma mais fundamental. Né? Então, no início parece que vai em contra, mas depois de um tempo você vai descobrir que, na verdade, faz muito sentido. E quando você escuta, por exemplo, se você lê livros de Santo Agostinho, você vai ver, cara, que o cara fala quase que exatamente Vedanta. Você lê Platão, quase que exatamente Vedanta. Né? Todos eles, é como se esse conhecimento estivesse percorrendo o mundo. Ele não é do hinduísmo ou da Índia, não. Ali, né, onde eu estudei e tudo mais, você tem um conjunto de professores que tem uma tradição de formar professores. E isso é uma coisa rara. Né? Agora, o conhecimento em si, o que está sendo dito, qualquer religião, quando você aperta, você vê que está lá dentro de alguma maneira. Né? A única diferença é o método. Deter o método, você precisa de uma pessoa esclarecida, que não se veja como sendo pertencente, entre aspas, de nenhuma religião de carteirinha, né? E que possa explicar para outra, independente de onde essa pessoa é, né? E que tenha um propósito maior, assim assado, como a gente está vendo. Né? Então, é difícil mesmo. É uma mudança cognitiva grande, né? Um entendimento grande. Primeiro a respeito de mim e depois a respeito do mundo e Deus. Né? A única coisa que eu posso dizer é que ele fica muito satisfeito da gente estar estudando. Porque todo mundo está estudando sobre outras coisas. A gente está estudando sobre ele. Né? Ele fica satisfeito, com certeza. E por isso que ele continua abençoando para que essa tradição continue. Né? Essa tradição continue em frente. É interessante porque de um outro jeito, né? Eu tenho certeza que se você entrar lá na Amazônia e conhecer os índios brasileiros, você vai encontrar um pajé que diz a mesma coisa de uma outra maneira, entende? A única diferença sempre vai ser o método de ensinamento. Porque não é só o que está sendo dito. Porque, como a Betânia estava dizendo, as frases soltas não mudam nada. E, para falar a verdade, até confundem. Você tem uma visão geral, acha que é isso, então entendi, eu sou uma parte do todo. Não entendeu nada. Que parte do todo? Você é o todo, não tem parte. Todos não têm parte. O que tem parte não é todo. O que tem parte é parte. Né? Então, esse salto de entendimento, ele requer muito trabalho mental. Né? Então, é aí que está a chave. Né? Uma vez que a gente entende isso, ok. Qualquer grupo espiritual, qualquer meditação, qualquer religião vai ser para o bem. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou em direção a um crescimento. Né? Mas enquanto isso não está entendido, parece que as coisas brigam uma com a outra. Depois que você descobre que isso aqui é seu sonho, pode escolher a religião que você quer, qual a diferença que faz? Né? Você acha que Deus vai ficar insatisfeito se você chamar ele com um nome ou outro? Qual a diferença que faz? Né? Mas antes, isso tudo é muito importante. Né? Não depois. Bom, vamos partir da segunda parte da aula. Vamos lá, gente. Então, vou travar o microfone da Mara aqui enquanto ela não volta. Quem está no Hangout, enquanto a gente está fazendo a aula, eu vou pedir sempre para manter o microfone desligado, que aí o som não vem, tá? Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Na própria Gita, né, Krishna, nas suas próprias palavras, ele fala para Arjuna como que é um sábio. Né? Arjuna escuta, entende aquela primeira visão, né, sobre o que é uma pessoa de conhecimento, uma pessoa livre e tudo mais. E a primeira pergunta é, eu quero saber como que é essa pessoa. Né? Como que ele senta, como que ele fala, como que ele anda. Né? Será que ele faz tudo com consciência? Pega as coisas, olha, aí põe,
né? Será que ele não gosta de um determinado tipo de coisa e gosta de outro, né? Como que é esse sábio? E é muito interessante a resposta de Krishna, né? Porque todo o nosso processo de viver é sempre baseado em rótulos, né? Então, a forma como você elimina os rótulos também é através de rótulos. Só que com rótulos que destroem os outros rótulos. Então, Krishna fala assim, o sábio é aquele que está bem consigo mesmo, independente de onde ele esteja. Mas ele fica com raiva, mas mesmo quando ele tem raiva, ele está bem. Sabe por quê? Porque a raiva não é o sábio, né? O sábio é aquele para o qual o dia é a noite. Ou seja, tudo que todo mundo vê e que está todo mundo disputando, por exemplo assim, vai ter uma família, aí está todo mundo brigando dentro da família pela herança, né? E o que vai acontecer? O dia naquela família é uma briga por dinheiro. Mas o sábio, ele está olhando para o próprio corpo e fala, o quê? Eu tenho o quê? Mais 20 anos de vida? Mais 30? Já tenho 60. Não vou durar depois dos 90, vamos imaginar. Então eu tenho o quê? Mais 30? Eu vou brigar com meu irmão por causa de 30 anos, que eu não vou ter nem como andar direito, daqui a pouco eu estou com 70, com 80? Isso não faz sentido nenhum, né? Eu vou ver, não, tudo que eu quero na minha vida, as pessoas estão lá, conquistar isso, conquistar aquilo outro. Isso, o dia do mundo, o dia dos objetivos todos, a luz que as pessoas têm em termos de desejos e vontades, para ele é noite. Ele olha tudo isso, ele ri, ele fala assim, caramba, né? Até o que vai adiantar o carro dele ser maior, né? Ele já tem um carro decente, tá lá com seu Astra, vamos imaginar. Agora ele quer comprar um Land Rover Cherokee não sei onde. Para quê? O que ele vai fazer com isso? Não, porque é um carro 4x4. Você anda no mato. Hoje em dia ninguém anda no mato mais. Para que você quer esse carro? Aí ele vai ter uma mente para o qual o que é dia para as pessoas é noite para ele. Então quer dizer que ele não vai querer ter um carro? Não. Muito pelo contrário, você vai encontrar vários grandes mestres com carros caros, né? E aí, então ele não é um mestre porque ele tem um carro caro? Bom, claro, né? Se você pegar um cara que tem imagina, né, uma pessoa espiritual que está lá na Índia, né, cuidando das outras. E como que ela é? Ela tem uma coleção de Mercedes-Benz. Cada Mercedes custa 2 milhões de dólares. Né? E aí, chegando na sua Mercedes, ele joga aquela aguinha suja e nojenta nas pessoas precisando de comida e entra dentro do ashram. Isso está errado. Isso não precisa ser um mestre. Qualquer pessoa nessa condição tem alguma coisa errada no coração, cara. Não é possível você viver, né, dentro de um esquema de luxo sem entrar em contato com o ser humano, com as outras pessoas em volta. Né? Isso não tem nada a ver com o mestre. Isso tem a ver com o ser humano. Né? Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com suas posses, que consegue ver que o dinheiro não é mais importante que a família, que consegue ver o valor que tem eu de ter um trabalho saudável, de não trabalhar 24 horas por dia e depois de 10 anos descobrir que, poxa, cadê minha família? Está todo mundo em volta, eu não sei, não vi meus filhos crescer. Isso não tem nada a ver com ser um mestre, isso tem a ver com ser uma pessoa saudável. Então, sendo uma pessoa saudável, sendo uma pessoa equilibrada em si mesma, o mestre, ele não tem nenhuma diferença. Você não tem como dizer quem é uma pessoa que sabe quem ela é. Porque quando você estiver andando no mundo, você vai estar usando esse corpo, vai estar usando essa mente. Né? Mas será então que o mestre, por exemplo, ele não fica assim, já que ele sabe que ele é a felicidade, ele fica com um sorriso constante? Aí vai, anda, tudo bem com você? Tudo bem você, o amor? Senta aí. Né? Claro que não. Pensa bem. Você consegue ficar com um sorriso constante assim? Dá até dor no rosto. Você tem uma paz, está tudo bem, sabe? Falar devagar não transforma ninguém em um mestre. As pessoas podem até achar que ela é um mestre porque ela fala devagar, ou porque ela não fala. Né? Mas ser mestre não tem nada a ver com a maneira como você fala, a maneira como você anda, a maneira como você se coloca. Né? Então, na Índia a gente vê cenas assim muito engraçadas. Né? Não. Ele é um mestre. Ele é um mestre, portanto, ele não aceita comida de não brahmanes. Ei, por que um mestre não aceita comida de não brahmanes?
Não, porque são pessoas impuras. Calma aí, o conhecimento é que você está sozinho no banheiro. Não tem outra pessoa nenhuma aqui. É só você. Cadê a pessoa impura e a pessoa pura? O que você está falando, cara? Não, ele se alimenta de luz e de frutas e não sei o quê. Ok, deixa ele se alimentar de luz, ele está economizando. Né? Vê só, quanto tempo dura uma pessoa que se alimenta de luz? Quanto tempo? No máximo 100 anos, né? Mais ou menos, que nem todo mundo. A gente também, né? Vai comendo, vai durar ali por volta dos nossos 100 anos. E vamos dizer então que durante 20 anos, né? Porque demora um tempo até você aprender a se alimentar de luz. Durante 20 anos, ok? Você esteja economizando um almoço e uma janta. Quanto que custa um almoço e uma janta? R$20? 30? Então, 30 vezes 2 dá 60. 60 vezes 360, que é um ano, dá quanto? Vamos botar aí uns R$2.000, 20 mil reais. Vamos fazer a conta aqui na minha calculadora, que eu não quero me passar por ignorante. Peraí, 360 vezes 60. 20 mil reais por ano. Então, você pode escolher. Se alimentar de luz é um investimento que você faz para você economizar 20 mil reais. Porque além desses 20 mil reais, que mais que você vai ganhar? Você vai morrer que nem todo mundo. Se você me disser que quem se alimenta de luz não morre, eu até falo, ok, namaskara. Entende? Mas se morre, fica com raiva, sente ciúmes. Eu prefiro gastar o meu tempo para me tornar uma pessoa mais equilibrada do que gastar o meu tempo para me alimentar de luz. Do que gastar meu tempo para ver uma luz na meditação. Eu estou fazendo meditação há 10 anos. O que você atingiu? Agora eu vejo a luz roxa. Ok. E o que você faz com a luz roxa quando você souber que a sua mulher está saindo com outro cara? Nada. Você vai meditar na luz roxa. Aí você vai entrar na luz roxa e vai vir a cara dela. Você vai ficar com raiva da luz roxa. Não serve para nada. Serve para nada. Entende? Vai trazer benefícios relativos? Vai. Você pode, de repente, você se alimenta de alguma determinada maneira, sua mente fica mais sátua, você elimina doenças, você faz um monte de coisa. Ótimo, que eu use isso para viver bem. Né? Eu faço meditação, a minha mente relaxa, tudo isso tem valor. Agora, entende, fundamentalmente não tem valor nenhum. Por quê? Porque eu vou morrer. O que adianta eu me alimentar de luz ou não? Que diferença faz quanto dinheiro eu me acumulei? Se eu consigo sobreviver, se eu vivo bem, se eu consigo ir para todos os lugares que eu preciso ir, para que eu quero uma pilha de dinheiro? É a mesma base. Né? A gente ri quando fala, realmente eu não preciso ser milionário. Mesma coisa, realmente eu não preciso de poderes especiais, eu não preciso me alimentar de luz, eu não preciso ser nada além do que eu já sou. Né? Então, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue se ver como pleno, ele tem um coração livre. Se ele quiser se alimentar de luz, ótimo, mas não quer dizer que porque ele se alimentar de luz que ele é uma pessoa iluminada. Se ele vive em silêncio, legal. Mas não quer dizer que é porque ele vive em silêncio que ele seja um mestre. E o que faz do mestre, de um mestre? O que faz de um sábio? Só o conhecimento que ele tem. Porque Krishna gostava de flauta. Ele não gostava de guitarra. Né? Você vê nos desenhos, ele não está com uma guitarra, ele está com uma flauta. Qual o problema de gostar de flauta? Qual o problema de querer fazer meditação? Não tem problema nenhum. Mas isso não é um objetivo de vida. Isso é uma alegoria, uma característica do nosso personagem aqui dentro. Então, eu posso até me conectar mais com uma pessoa que gosta de meditação, porque eu gosto também. Uma pessoa que come, vamos imaginar, uma comida macrobiótica, porque eu também tenho um valor por isso. Né? E além do mais, quando a gente descobre que a comida macrobiótica e vegetariana e tudo mais me torna uma pessoa mais saudável, com menos raiva, com menos chance de pegar câncer e tudo mais, é muito desejável, vamos comer. Ok, entende? Mas você não vai julgar um sábio pelo que ele come, nem muito menos como ele reage. Você vai ver, todos os grandes mestres têm história de quando eles se zangaram com alguém. O mestre de Irama, um dos mestres de Irama, como é que é o nome dele? Vishwamitra, ele era conhecido como o grande, como é que se diz? O grande... Vishwamitra significa amigo de todos. Isso é uma metáfora, né? uma brincadeira, porque quando ele ficava zangado com alguém, ele amaldiçoava a pessoa.
E ele tinha tanto poder de meditação que ninguém queria brigar com ele, ninguém falava com ele. Ele era uma pessoa extremamente nervosa. Você falava com ele, recebia alguma coisa na cabeça. E ele era o mestre de Rama, das grandes histórias e tudo mais. O próprio Rama, quando perdeu Sita, conversava até com as pedras. Cadê minha Sita? Cadê a Sita? Não é a forma como o personagem atua que faz dele livre ou não. Isso é muito importante da gente entender. É só uma vírgula. E é uma vírgula que só você vai saber. Que é, eu sou livre ou não sou? Quando você quando você olha uma pessoa num teatro e a pessoa está fazendo um papel, né? Como é um teatro, você tem certeza que aquela pessoa ali, né, não está sendo afetada pelo que ela está fazendo. Mas só porque você está no teatro, porque aquela pessoa é muito boa. Se ela estivesse na rua fazendo aquilo, você não ia poder dizer se ela é livre ou não. E você não tem como viver sem papéis. Como já diria Shakespeare, né, estamos num grande palco. Então, papéis a gente vai estar fazendo a todo momento. Até mesmo ser professor é um papel. Vai ter uma hora que você vai ter que botar um limite. Aí uma pessoa fala demais, aí você fala, pô, por favor, para de falar. Oh, ele falou, deu uma ordem, porque parou. Claro, a pessoa está falando demais, está atrapalhando, tem que falar, para de falar. Então não é um mestre. Tá bom, segue seu caminho, procura alguém que você considere um mestre. Ou entra na fila, vamos dizer, entra na fila. Né? O que você vai fazer? Né? É assim que é. Então, quando nós temos um coração livre, né, nós não estamos advocando nenhum tipo de papel, nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de grupo, nem nada disso. A gente só está dizendo que essa pessoa tem um coração livre porque cognitivamente ela se vê como separado do corpo e da mente e ela consegue entender o que é o sujeito que está por detrás dessa individualidade. Então na Gita, o Krishna vai dizer assim, que o que é dia para as pessoas é noite para o sábio. E o que é dia para o sábio também é noite para as pessoas. O prazer que ele vive, né, de ver as pessoas e tal, ninguém consegue entender com totalidade. Tem que ser um outro sábio para entender. Né, a pessoa fala assim, ai, nossa, meu Deus. Uma vez aconteceu isso com o Swami Dayananda, muito engraçado. Um dos alunos tinha uma mãe, né, desse tipo que gosta de ligar. 40 anos de idade, mas a mãe está ligando para o ashram para saber o que está acontecendo com o meu filho. E a mãe ligava, seu único telefone era no quarto do Swami. Né? Aí liga. Quero falar com fulano. Aí o Swami Dayananda. Fulano, chama o fulano, tem alguém querendo falar com ele. Aí lá vem o cara. Oi? Mãe, você? Tá falando? Mãe, não liga para esse telefone, mãe. Tá tudo bem. Já ficou nervoso, vermelho, suave, o Swami lendo o jornal, né? no quarto dele. Swami lê jornal? Claro que lê jornal. Como é que o Swami vai saber o que está acontecendo? Tem que ler jornal. Aí ele tá lá. Aí desliga. Aí ele faz namaskaram pro Swami e sai todo envergonhado. Daqui a pouco a mãe liga de novo. Esqueceu de falar alguma coisa. Aí plum, né? O Swami, é para chamar o fulano de novo. Chama o fulano lá que a mãe dele tá ligando de novo. Aí lá vem o cara roxo já. Olha, Swami, você me desculpa, pelo amor de Deus. Mãe, fala, o que foi, mãe, pelo amor de Deus? Não, olha, quando você vier, se você tiver umas férias aí, você vier, você traz para mim aquelas coisas aí de Tamil Nadu, sabe, do templo, aquele pozinho, não sei o que e tal. Tá bom, mãe, tá bom, tchau, tá, tchau. Aí ele vai todo envergonhado, chorando. Swami, pelo amor de Deus, você me desculpa, né, eu não queria ficar te atrapalhando, né, a minha mãe te ligar, né. O Swami falou assim, o quê? Você me atrapalhando. Diz uma coisa, você já viu alguma vez na sua vida a formiga atrapalhar o elefante? Aí o cara ficou assim, formiga não atrapalha elefante, amigo, pode ir embora, não estou atrapalhando, você precisa ralar muito para conseguir me atrapalhar, vai embora. Né? Aí o cara falou, poxa, porque o conceito, entende, do que é atrapalhar, muda completamente. Uma mãe querendo ver um filho preocupado, você acha que o Swami vai se sentir ultrajado porque ligou no telefone dele? Não, não é possível. O conceito de vida e de sociedade é completamente oposto, né? Do que é se relacionar, do que é sucesso, do que é fracasso.
Então é algo a ser entendido. E por isso que o convívio é muito importante. Por isso que esse contato que a gente está tendo, mesmo através da internet, através das dúvidas, os retiros, os encontros, fazem com que isso se torne vivo. Você consegue ver outras pessoas vivendo com outro paradigma de vida, outro jeito de viver, né? E o que faz essa diferença? A visão que ele tem sobre si mesmo. Então, nessa nova visão, ele é livre. Então, por exemplo, assim, o que é uma pessoa livre? Alguém chega para ele e fala assim, fulano, eu quero que você faça isso porque eu estou mandando. Aí ele, calmamente, fala, você não manda em mim. Eu sou uma pessoa livre. E eu vou sair. Daqui, numa boa. Aí alguém pergunta, o que aconteceu lá? Nada. Praticamente nada. Nem sei o que aconteceu. Isso não é uma pessoa livre. Isso é a múmia de Tutankhamon. Né? Uma pessoa sem emoção. Entra num lugar, quando alguém te dá uma ordem, você é um ser humano, como você se sente? Às vezes desrespeitado, desanimado, ultrajado e tudo mais. E aí, uma pessoa com a mente presa, o que ela faz? Ela engole isso e depois fica doente. Uma pessoa livre, o que vai dizer? Cara, você está achando que está falando com quem? O que é isso? Pega você o copo d'água, cara. Não é assim que você vai me tratar, não. Numa boa. Pronto. A gente julga a liberdade como sendo uma ausência de reações. E é muito comum. Você volta da Índia e as pessoas vão falar assim, ué, ficou irritado? Voltou da Índia, não pode ficar irritado. Ué, você está chateado com as pessoas porque elas te tratam mal? Não estou entendendo. Mas porque o conceito que a gente tem de uma pessoa equilibrada e tudo mais é uma pessoa sem reações, sem tudo isso. Não. Ser livre, gente, é poder viver o personagem que você tem para viver naquele momento. É poder chorar quando tem que chorar. É poder ficar irritado quando é para ficar irritado. Né? É poder amar quando você tiver que amar. É poder ficar com saudade. Isso é ser livre, é um ser humano livre. Ser humano requer emoções. Né? Você contar uma história de um filme, ela só tem graça quando está cheio de emoções. E essa vida aqui é um filme para gente. Né? Então, encontrar essa liberdade é encontrar uma nova maneira de ser e de se relacionar com as pessoas. E o que está por detrás dessa maneira de ser e de se relacionar é uma visão de que eu sou diferente desse papel. E é por isso que eu posso fazer ele bem. Eu sou a própria causa do universo, aparentemente dentro desse corpo e dessa mente. E agora eu tenho que me relacionar comigo mesmo, através de outros corpos e outras mentes e situações e tudo mais. Eu não tenho nada a ganhar de nada que pode ocorrer aqui comigo. E também, melhor ainda, não tenho nada a perder. Já sou o que eu estou buscando, que sempre tive buscando. Eu já sou essa felicidade, esse estado da mente de paz, é o que eu sou. Quando a gente diz assim, minha mente está em paz, significa só, eu sou ignorante. Você é a paz. Quando a sua mente está em paz, significa que a sua mente está livre, você está se vendo. Eu sou a paz. Vê só, a paz não faz parte da mente. A paz é você. Quando a sua mente não atrapalha, é como se você estivesse consigo mesmo, se vendo. Eu sou a felicidade, eu sou a paz. E você sabe por quê que essa felicidade vai ser imutável? Porque nenhuma das emoções que a gente tem, nenhuma das tristezas, podem afetar essa paz. Mas e quando a gente está com raiva? A gente ama ao mesmo tempo, não é? A gente tem raiva de alguém. Quem que você está com raiva? Do meu filho, porque ele não está fazendo o que eu estou mandando. E por que você tem raiva dele? Porque eu falei para ele que ele tem que ir para o colégio e ele não está indo. E por que você acha que ele tem que ir para o colégio? Porque eu quero o melhor para ele. Por que você quer o melhor para ele?
Porque eu amo ele. O seu amor é o que fica na forma de todas as suas emoções. Não tem nenhuma emoção, nenhuma depressão que pode tirar a paz de você. Nenhuma. Entende? Quando eu descubro cognitivamente que eu já sou esse amor, todas as emoções são bem-vindas. Deixa a raiva vir, a raiva é sinal de que eu gosto dele. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva é outra história. Porque eu não preciso mais mudá-lo. Né? Então eu uso essa raiva e essa energia para produzir coisas boas, para mim, para os outros e para tudo mais. Não existe nenhuma emoção que deva ser destruída. Né? Nenhum lado nosso que deva ser esquecido. Né? Eu estou livre para fazer todos os papéis, né? E poder fazer as escolhas da minha vida. Não tenho nada contra, porque agora a gente tem que dizer isso, porque é um curso online grátis, as pessoas escutam. Não tenho nada contra quem se alimenta de luz, quem faz meditação, nada disso. Entende? Pode fazer, é o que você gosta, vai, mas vai livre. Não vai achando que isso vai te completar e te fazer feliz, porque não vai. Isso não tem como. Né? Qual estilo de yoga você mais gosta? Pode escolher. O que você mais gostar, o que te faça bem. Agora não acha que yoga vai te fazer feliz, asana, porque não pode. Asana só pode mexer no corpo, porque é algo físico. Quer trabalhar a mente? Você tem que trabalhar com pensamentos, com processo cognitivo. Né? Então, essa liberdade, né, é o que faz o sábio. Né? E a liberdade, ela não pode ser definida por ações. E por mais que isso seja difícil para a gente de conceber, a gente entende, porque fundamentalmente é o que a gente é. Né? Fundamentalmente a gente já é essa paz e essa liberdade. E não tem ser humano que escute isso que não diga, putz, é verdade. Né? Porque a gente experiencia isso a todo momento. Então, quem é o sábio? O sábio só é uma pessoa que consegue se ver na sua real grandeza, naquilo que ela realmente é, e, portanto, ela tem acesso a essa liberdade e essa paz interior. E ela não está mais num projeto de usar o mundo, né, para ser feliz, para ser especial e tudo mais. Em sânscrito, tem um termo chamado Krita Kritya. É aquele que fez tudo aquilo que tinha para ser feito. Sabe essa ideia que a gente diz assim, putz, eu tinha que fazer tal coisa, aquilo tem que acontecer, aquilo pode... Então, se aquilo acontecer, aí sim. Então, essa pessoa ela fez tudo aquilo que tinha que, metaforicamente, né? É como se não tivesse mais nenhum tem que. Nesse momento presente, se ela disser assim, e agora? Se você morresse agora, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tenho nada para ser feito, nada a fazer, já estou consciente disso, não tem nenhum projeto pendente, nada. Estou aqui, estou bem, estou comigo mesmo. Né? E sei que vai ser assim até o final, não tem nada mais que alguém pode me acrescentar. Né? E, enfim, então, calma. Então, a gente vai encerrar, né, esse curso com essa mensagem, né, que você é essa felicidade que você busca, você já é essa liberdade toda. Né? Isso é algo a ser descoberto pela gente. É uma busca de conhecimento, não é uma busca de experiências. É uma busca de conhecimento a respeito de nós mesmos. Não é uma busca de mudança de comportamento, não é nada disso. Todos esses fatores, que é o que é chamado de yoga, são importantes porque eles permitem que o personagem desse sonho entenda algo além. Uma pessoa que está preocupada em conquistar o mundo, em destruir as pessoas, etc., ela não tem tempo para olhar para si mesma, ela não tem tempo de avaliar nada que está além do que ela está vendo. Né? Então, yoga, né, como o estilo de vida que vai junto com esse conhecimento, ele é uma condição sine qua non. Não tem como uma pessoa adquirir esse conhecimento sem esse preparo de mente. Ela pode preparar de diversas formas. Existe muita gente que é um bom yogi e que não pratica asanas todo dia, ou sei lá, pratica um kung fu ou alguma outra forma de exercício e não tem nenhum problema. Né? Vai ter o mesmo efeito, mas a qualificação mental tem que existir. Né? E por outro lado, eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Todos os exercícios, incluindo yoga, meditação, tudo que você pode imaginar, que não qualifique a sua mente, aí é um desserviço. Né? Pega yoga, coloca uma música, um novo tipo de yoga. Que tipo de yoga ele vai fazer agora? É o yoga afro-reggae. Aí no meio você liga a música
Entende? Aí você escreve tudo que você gostaria de conquistar na sua vida na mão esquerda, aí você dança olhando para a mão esquerda, isso não existe. Entende? Isso é maluquice. Entende? Isso é uma tentativa, né, de juntar uma coisa na outra, mas uma coisa está dizendo olhe para si mesmo, e a outra coisa está dizendo olhe para fora. Juntar essas duas coisas não tem como dar certo, já digo de antemão. Né? Então, esse caminho, essa busca, é algo que você faz e que você gera um contato interno, gera um apreço por si mesmo, gera uma vontade de crescer, gera uma sensibilidade. As pessoas em volta de você ficam felizes de você estar fazendo a atividade. Então, sempre que a atividade, porque eu não sei quando que eu vou ver você de novo, né? Então já dou essa dica. Sempre que você estiver fazendo uma meditação, um exercício, participando de um grupo, onde você está crescendo, as pessoas estão com desejo de crescer, de ser melhor, ótimo, prossegue, entende? Quando você se torna uma pessoa ranzinza, que está disputando com um colega, porque você é do grau não sei quanto, o outro é do grau não sei quem, vai embora. Esse papo de grau, espiritualidade não tem faixa preta, entende? Então, essas são minhas dicas finais aí, porque, né, o curso está acabando. O que mais para ser dito? Bom, eu vou terminar a aula então, né, aqui nesse ponto. Né, dizer também que existem vários professores ensinando o Vedanta por aí, né, que são dessa mesma linhagem que eu estudei, e de outras também. Né, e que a única forma de você saber se uma pessoa é boa ou não é estudando com ela, ver as referências dela, né, se ela é uma pessoa que tem um estudo tradicional. Né, qualquer pessoa que disser para você que vai te ensinar num método diferente do que ele aprendeu, pula fora. Como é que você aprendeu? Eu estava sentado debaixo da árvore, caiu uma manga na minha cabeça e eu falei, eu sou o todo. E agora eu estou escrevendo um livro para você ler. Não. E agora você me diz qual é a mangueira que você sentou, porque eu vou sentar embaixo e esperar a manga cair. Tem que ser assim, o processo tem que ser igual. Então você busca alguém que esteja passando por um processo semelhante ao que passou. A tradição de conhecimento tem esse teor. Né? E tem várias pessoas que fazem um bom trabalho, né, que as pessoas podem continuar o estudo. A gente aqui também, dentro do Vishwavidya, tem um programa de estudo de turmas, né, que quem quiser entrar pode se informar no site. A próxima é agora em outubro, mas tem muita gente que deve estar vendo esse vídeo depois de outubro de 2015. Né? Então, se informa no site, 2014, desculpa. Outubro de 2014. Então, vocês podem se informar no site e tudo mais. Né? Que mais? Agradecimentos. Né? Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos que estão escutando. Né? Nós, hoje, somos uma comunidade, vou dizer, nesse exato momento, para a gente ver a quantidade de pessoas. Espera aí. Pronto. Nós, nesse exato momento, somos 519 pessoas estudando juntos, comigo 520, né? E durante essas 8 aulas, vocês me deram esse voto de confiança de me escutar, né? E tem sido muito bom para mim poder ter o contato com todos vocês e receber os e-mails e ouvir a história de cada um. Às vezes eu gostaria de poder dar mais atenção, porque como é muita gente, eu tenho que ler e ao mesmo tempo aí eu vou acumulando, chego no final de semana, eu fico lá, mais um, e vou lendo. Eu acho que dos últimos 8 semanas eu passei assim, respondendo e-mail e falando com as pessoas e tudo mais, e tem sido muito gratificante para mim esse envolvimento, né? Porque para um professor não tem nada mais gratificante do que ver as pessoas com interesse em estudar, né? E com um desejo sincero, e ainda se beneficiando do estudo, né? Quando as pessoas às vezes mandam, olha como que eu gostei, que me ajudou com meu filho, com isso, com aquilo outro. Né? Então, muito obrigado a todos que estão me ouvindo. E também eu queria agradecer a Denise e ao Edgar, que trabalham comigo aqui no Vishwavidya, e que na verdade isso só está funcionando porque eles estiveram comigo esse tempo todo, me ajudando com os e-mails, com as câmeras, com tudo mais. Né? Eles estão por detrás das câmeras. E também algumas pessoas que vêm participando do Satsang Online, né, que é o nosso site, e contribuem. Tem gente que faz contribuição mensal para custos, né? Eu não tenho nem como citar todo mundo, é muita gente. Tem o Vicente, a Eliana, pessoas que estão às vezes, sabe, há 3, 4 anos acreditando nesse projeto e fazendo ele para frente. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Tá?
Até a próxima. Eu vou acabar a aula aqui e vou ficar para a gente bater mais um papo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Ok. Então, pessoal, olha, quem está assistindo aí pelo stream, eu estou aqui no Hangout, se quiserem bater um papo. Quem está aqui no Hangout, eu vou pedir para vocês que também, à medida que vocês forem falando, que vocês saiam para as outras pessoas poderem entrar, tá? Que só dá para 10 pessoas ao mesmo tempo. E é isso aí. Ó, tem duas perguntas aqui. Durante a minha prática de yoga, a professora fala em um determinado momento. Agora converse um pouco com você mesmo. Nessa hora eu fico perdido, pois sempre tento buscar uma imagem que eu possa conversar. Geralmente quando a gente está numa aula de yoga, vão ter vários exercícios também de cunho terapêutico, né? De você conversar, ouvir a si mesmo, o que você está sentindo, né? É um exercício muito bom, mas você vai ter que conversar com a sua professora para ver o que ela quer dizer e como que ela imagina que isso deva ser feito. Mas é um exercício bom. Ser livre é se observar e buscar agir com clareza e discernimento, em consonância com a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Vírgula, né? Ser livre é ser livre. Não continua a definição. Ser livre, ponto. Eu sou livre, acabou. Se ser livre é fazer alguma coisa, então eu não estou livre. Né? Livre é livre. Então a definição de ser livre acaba no ser livre. Ser livre é... acabou. Tem alguma coisa errada. Tá? Então sempre vamos observar isso. Né? Ser livre não é ser nada. Ser livre é ser. E uma pessoa livre age de diversas maneiras, de acordo com seus karmas, com seus desejos e tudo mais, etc. Mas a busca por ser livre exige uma consonância, né, com aquilo que a gente é e uma forma de ação. Né? Enfim, é isso. Então, tchau, Betânia. Até mais. Ela deu tchau aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou avisar que eu já vou, a hora que acabar aqui, eu já vou registrar para mim ali o AfroReg. Gostei. Eu tentei falar alguma coisa que ninguém faça, porque se eu falar assim, sei lá, yoga na sauna, já tem gente fazendo, aí vão falar que eu estou falando mal do yoga na sauna, entendeu? Então, yoga AfroReg eu ainda não ouvi, então eu falei yoga AfroReg, foi só por causa disso. Boa noite, Adriana. Até a próxima. A liberdade não passa pela personalidade, Júlia. Mas a liberdade, ela alimenta a personalidade. Na verdade, a nossa personalidade, ela depende dessa paz que nós somos. Mas a paz não depende da personalidade. Né? Aquilo que eu sou não depende da minha personalidade. Então, todo esse movimento que a gente faz de se conhecer, como eu me sinto e etc., ele é muito importante, mas ele não tem nada a ver com Vedanta, nada. Entende? Como eu me sinto significa como a minha mente está nesse momento. Ele é importante. Então ele vai entrar dentro de yoga. Que yoga prepare essa mente para que ela possa entender a sua natureza, que não é a mente. Né? Jonas? Oi, Celene. Bem, quero agradecer também, essas aulas foram sensacionais. A de hoje, então, para mim, foi a melhor. E eu quero te perguntar, você tem no site cursos regulares, né? E quanto tempo que duraria o curso assim, completo de Vedanta? Online? É totalmente online, são seus cursos? Tá. Então é assim, a gente tem um programa de estudos chamado de Vishwavidya.
né? Não são assim cursos separados, um aqui, outro não. É um programa só de estudos, chamado de Vishwavidya. Ele começa com a turma regular. É uma turma que dura 1 ano e meio. E ela faz toda a base do estudo de Vedanta. Nesse curso de formação de 4 anos que eu fiz, os primeiros 6 meses é o que a gente vê nessa turma regular. Ele é um curso que dá para você uma base depois, que, por exemplo, eu sou um professor de yoga, aí eu quero passar algo além das asanas para os meus alunos. Então você pode fazer um aprofundamento, né? Ele funciona como um curso de aprofundamento. Então todas aquelas questões básicas associadas a todas as disciplinas da tradição védica, yoga, ayurveda, meditação, pranayama, tudo isso a gente vai estar entendendo para que serve, como funciona e tudo mais. E para fazer essa base a gente precisa de 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio a gente se encontra uma vez por semana, aqui online, exatamente como essas aulas do curso online grátis, né? Depois a gente tem 2 encontros por ano de final de semana, como esse da Serra do Cipó que a gente vai fazer agora em outubro. Então a turma tem um encontro, né? Então todos os alunos da turma vão. Não tem que pagar nada mais para participar do encontro, está tudo dentro desse mesmo pacote, né? Só hospedagem e alimentação. Mas, por exemplo, a turma organiza. Então, tem uma turma que tinha uma pessoa que tinha uma casa e ele falou, vem todo mundo para minha casa. Então, o custo de hospedagem foi 0. Aí as pessoas racharam para cozinhar e fizeram um encontro super legal, né? E tem 2 encontros de final de semana e tem um retiro de 15 dias chamado Vedanta Camp, que ocorre no Carnaval, uma semana antes do Carnaval e a semana do Carnaval. Esse retiro você pode fazer tanto agora, em fevereiro, ou no outro Carnaval, não tem problema nenhum. Porque esse retiro ele é independente, como é bastante tempo, ele é independente em termos do currículo escolar, né? O que ocorre nele é uma célula, né? E qualquer um pode participar de fora da turma também, mas para quem está na turma já está incluso nas aulas e em tudo mais, né? Com tudo isso junto, a gente tem 1 ano e meio de estudos, que às vezes pode precisar de um pouco mais, ou às vezes até um pouco menos, dependendo de como que a turma caminha, né? E também, às vezes, os alunos têm dúvidas específicas, né? E você não precisa assistir no horário da aula, isso é outra coisa que as pessoas estão perguntando muito. Ah, eu tenho que assistir às 7 horas? Não, a aula é terça-feira às 7 horas, vai começar no 14 de outubro. Mas você pode assistir toda quinta, porque ela fica por 1 semana gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser dentro dessa 1 semana. Tendo dúvidas, você manda um e-mail, se for uma coisa mais pessoal, você entra em contato, marca uma entrevista e a gente conversa por Skype, né? Ou a gente marca um satsanga para a turma toda, se a turma estiver precisando, alguma coisa desse tipo, né? E assim o estudo vai caminhando. A gente já tem 2 turmas funcionando, a turma Ganesha e a turma Vasishta. Mas a turma Vasishta já é mais avançada, né? Essa nova turma vai ser chamada de turma Shiva, porque já foi Ganesha, agora é Shiva, né? Então é isso. Esse curso, então, básico dura 1 ano e meio. E o completo? Não, ele só é um curso só. Esse é a primeira fase do curso, dura 1 ano e meio. Entende? É chamado de curso regular, turma regular, né? Aí você tem turma de aprofundamento. Para quem quer se aprofundar, estudar sânscrito, fazer outro tipo de estudo, meditações mais complexas e tudo mais, exige mais tempo. Você não tem como fazer isso com 1 hora por semana. Então a turma de aprofundamento estuda 2 horas por semana, no mesmo dia. E em vez de 2 encontros, eles têm 4 encontros, eles têm outro programa, né? Mas aí é para quem quer, tipo, dar um passo a mais, né? Estudar com mais textos mais complexos, né? Tá bom. Tá? E tem certificado, né? Apesar de certificado não significa muita coisa, tem lá um certificadozinho, eu fiz o curso, você pode montar o seu grupo de estudos, né, conectado a gente e tudo mais, né? Tá legal, obrigada. Tá. É isso aí? Eu acho que é isso aí, ninguém mais está entrando. Várias pessoas agradeceram aqui no chat. Obrigado a todos. E então tá. Então, a princípio, a gente se encontra no encontrão,
né, de 9 a 12 de outubro na Serra do Cipó. Se alguém quiser mais informações, etc., manda um e-mail para a gente lá pelo site que a gente manda para vocês, tá? Então, até já. Om Shanti Shanti Shanti. Até. Tchau, Poliana. Tchau, Mara. Tchau, Luciano. Valeu, Christian. Tchau, Celine.